Quando uma mãe desaparece, quando a rotina normal se quebra, o que realmente está por trás do adeus? Hoje, no Ouvidos do Crime, você vai saber tudo sobre o caso de Brenda Heist. Brenda Heist nasceu no sul dos Estados Unidos, mais precisamente na Carolina do Sul. E ainda criança acompanhou seu pai militar da Força Aérea numa série de mudanças. Eles passaram pela Itália, Missouri e, por fim, San Antonio, no Texas. Ela se formou no ensino médio em San Antonio. Ela era uma jovem esforçada, mas marcada pelas constantes mudanças, pelo ambiente militar e pela sensação de nunca ter uma casa permanente. O que começou como uma vida comum, com pai, irmãos, escola, foi se transformando numa vida em que o lar parecia sempre provisório. Já adulta, Brenda mudou-se para Lancaster, na Pensilvânia. Lá, ela conheceu Lee Heist e se casou-se com ele no começo dos anos 90. E tiveram 2 filhos, um menino e uma menina. O menino, eles deram o nome de Lee Jr. e a menina Morgan. Brenda e Lee ficaram casados durante mais de uma década, construíram uma vida aparentemente estável na Pensilvânia, criando os 2 filhos, mantendo uma rotina de classe média. Mas por trás da aparência de normalidade, o casamento enfrentava pressões financeiras, emocionais e pessoais, que culminaram em um processo de divórcio no início de 2002. Um divórcio que tudo indica foi amigável, sem brigas, sem escândalos, apenas o peso do tempo, das contas e de uma distância que foi crescendo entre eles. Brenda trabalhava como contadora de uma concessionária e Lee, o marido, mantinha um emprego e a rotina dos filhos. Com o divórcio em andamento, decidiram viver em casas separadas, cada um tentando se adaptar à nova realidade. Ela ainda buscava estabilidade. Os filhos Morgan e Lee Jr. tinham entre 8 e 12 anos nessa época. As crianças estavam no meio de uma separação, que à primeira vista pareciam aceitar bem. Para os filhos, o divórcio não foi o fim do amor entre eles, porque aparentemente eles ainda dividiam as tarefas das crianças, se tratavam bem, não tinha briga, então estava tudo em paz. Mas mesmo separados, Brenda e Lee tentavam manter a harmonia, como eu tinha falado antes. Ele ajudava com as crianças, ela cuidava das contas. Um divórcio sem gritos, sem polícia e sem confusão. Apenas 2 pessoas tentando seguir em frente. Mas por dentro, Brenda já se sentia sozinha. A rotina com os filhos, o trabalho, as contas, tudo pesava. A ajuda prática ainda existia, a emocional não mais. E às vezes o silêncio entre os 2 adultos pode ser mais doloroso do que qualquer briga. Brenda passava por dificuldades financeiras, então ela fez um pedido por ajuda de moradia ao governo, mas o benefício foi negado. Brenda ficou devastada, pois ela precisava dessa ajuda, pois com o divórcio a sua vida financeira estava bem delicada, mas ela tentava seguir a vida da melhor forma possível. Em fevereiro de 2002, uma manhã fria, Brenda acordou cedo, fez o café das crianças, preparou as mochilas e levou Morgan e Lee para a escola, como fazia todos os dias. Mas havia algo diferente naquela manhã. Depois de deixar as crianças, Brenda não voltou para casa. Em vez disso, dirigiu até um parque em Leeds e ficou por lá, parada. Leeds era a cidade onde eles estavam morando. Quando a escola terminou naquele dia, Morgan e Lee esperavam pela mãe no portão, mas o carro dela nunca apareceu. A diretora ligou para o pai Lee, que correu para casa acreditando que algo havia acontecido. Dentro da casa, o jantar estava descongelado e a lavadora ainda rodava.
A vida estava em pausa. O carro da Brenda foi encontrado abandonado num estacionamento próximo, sem sinais de luta, sem bilhete, nada. Naquele dia, não foi trabalhar na concessionária onde atuava como contadora, não atendeu ligações, a polícia foi acionada naquele mesmo dia. A princípio, o caso foi tratado primeiro como desaparecimento voluntário ou suicídio, mas, conforme o tempo passava, o medo do crime cresceu. A cidade inteira se mobilizou. Buscas em parques, lagos, florestas, cartazes, entrevistas em rádios locais, ainda assim nenhuma pista. Lee assumiu totalmente a responsabilidade pelos filhos. Ele cuidou deles sozinhos, incluindo a casa e as finanças. Após o desaparecimento, Morgan tinha 8 anos e Lee Jr. 12. Ela começou a achar que talvez sua mãe estivesse morta ou que algo terrível tivesse acontecido. Lee Jr. se fechou em silêncio emocional. Consolava a irmã, aceitava a nova rotina, mas não falava da dor. Lee lutava, trabalhava, pagava as contas e ainda tinha que ser forte para os dois. O divórcio amigável virou uma maratona de resiliência. E para as crianças a vida seguiu como um novo começo, escolas, amigos, mas também como o vazio de uma mãe que deixava para trás 2 crianças e uma pergunta que doía em cada canto da casa vazia. Depois que Brenda desapareceu, a casa dos Hines ficou parada no tempo, as cortinas ainda abertas, os brinquedos no canto, o cheiro de jantar ainda no ar. Lee tentou segurar o lar. Pagava as contas, arrumava café, levava as crianças para a escola, mas não havia como sustentar tudo sozinho. Como o salário apertado, 2 crianças para criar, ele perdeu a casa. O endereço que guardava as risadas, os aniversários, os natais virou só lembrança. A família mudou-se para uma casa menor, mas o vazio da antiga moradia nunca saiu de dentro deles. Era como se, junto com a Brenda, a própria casa também estivesse desaparecido. Nos primeiros meses após o desaparecimento de Brenda, Lee Hines foi considerado o principal suspeito, como normalmente acontece em casos de desaparecimento de cônjuge. A polícia de Leeds, na Pensilvânia, o interrogou várias vezes, fez buscas na casa e analisou as finanças e comunicações entre os dois. Mas não havia nenhum indício de crime, nenhum sinal de luta, nenhuma testemunha que o colocasse em local suspeito, nenhum histórico de violência doméstica. A própria polícia local declarou que Lee cooperou integralmente e que nada indicava o envolvimento dele. Depois de meses de investigação, o caso foi classificado como desaparecimento sem evidências criminais e Lee foi descartado como suspeito. Mas o estigma ficou. Por anos, muita gente da cidade onde eles moravam achava que ele tinha feito algo contra a esposa. Enquanto isso, os filhos tentavam continuar a vida, cercados por perguntas e olhares. A mãe desaparecida, o pai sob suspeita e nenhuma pista. Então o caso esfriou. O tempo passou, 7 anos sem pistas, sem respostas, sem um corpo. Brenda Hines era apenas um nome perdido nos arquivos da polícia de Leeds. Em 2009, Lee não aguentava mais viver na dúvida. Precisava seguir em frente. Foi até o tribunal do condado de Lancaster e pediu o que nenhum marido queria pedir, que sua esposa fosse declarada morta. O juiz aceitou. Brenda foi declarada legalmente morta. Com o documento em mãos, Lee acionou o seguro de vida, $100 mil, dinheiro que não trouxe conforto, apenas chance de pagar contas e garantir o futuro dos filhos. Mas em Leeds, o silêncio virou cochicho. Alguns acharam estranho, outros disseram que era cedo demais e, mesmo sem provas, o olhar de desconfiança voltou a acompanhá-lo pelas ruas. O dinheiro do seguro foi a única forma de dar um futuro aos filhos. Pagou a escola, conta e um teto sobre as cabeças. Mas, para Lee, cada centavo vinha de um peso da culpa, a culpa de quem sobrevive enquanto todos o culpam pelo que não fez. Então o tempo passou. Entre 2002 e 2013, Lee e os filhos reconstruíram a vida aos poucos.
Morgan, a filha, cresceu, foi estudar em uma faculdade comunitária por volta dos 19 anos. Lee Jr. terminou o ensino médio e começou a trabalhar. Mais tarde demonstrou interesse em seguir carreira policial, talvez influenciado por tudo que viveram, né? Lee continuou vivendo discretamente, tentando deixar o passado para trás, ainda sob, né, o peso da perda e das memórias. Ele se manteve em Leeds, na Pensilvânia, cuidou dos filhos e tentou dar estabilidade emocional para eles. Lee assistiu aos filhos se formarem com um coração dividido, o orgulho de tê-los criado sozinho e a ausência constante de quem faltava na plateia. A vida seguiu, trabalhos, contas, rotinas, mas a sombra do desaparecimento ainda estava em cada aniversário, cada Natal. Mas em abril de 2013 isso tudo mudou. Uma senhora exausta e doente se apresentou em uma delegacia da Flórida. Ela disse: "Meu nome é Brenda Heist. Sou da Pensilvânia, estou desaparecida há mais de 10 anos." O policial conferiu o nome, o sistema piscou: pessoa desaparecida, Leeds, Pensilvânia, desde 2002. 11 anos tinha passado desde o desaparecimento. O telefone tocou na casa dos Heist, em Leeds. Do outro lado da linha, uma voz da polícia da Flórida. "Senhor Heist, encontramos sua esposa. Ela está viva." Lee ficou em choque. A mulher que havia declarado morta, a mulher por quem foi acusado, julgado e que deixou os filhos pequenos estava viva, e mais de 1.000 quilômetros dali. Mas afinal, o que aconteceu com a Brenda, né? Segundo Brenda, no dia 8 de fevereiro de 2002, ela estava em colapso emocional depois que seu pedido de moradia por uma casa foi negado, né? Ela deixou os filhos na escola, dirigiu até o parque na cidade de Leeds, na Pensilvânia, e ficou chorando sozinha dentro do carro. Foi nesse momento que 3 estranhos, 2 homens e uma mulher, se aproximaram dela. Eles estavam pegando carona e disseram que seguiriam para a Flórida. Eles disseram que lá fazia calor, que havia trabalho, abrigo e um novo começo. E sem pensar, Brenda levantou, entrou no carro com eles e nunca mais voltou. Brenda contou à polícia que decidiu ir com eles no impulso, sem planejamento, sem bagagem, sem dizer uma palavra a ninguém. Foi uma fuga sem malas, sem explicação. Em poucas horas, ela deixou para trás os filhos, o ex-marido, a casa e a mulher que tinha sido até aquele dia. O grupo viajou de carona, parando em várias cidades, vivendo em barracas, dormindo sobre pontes. Quando chegaram ao sul do país, Brenda passou a viver como sem teto, alternando entre abrigos e ruas de Key West e Alachua County, Flórida. Espero ter falado certo o nome da cidade. Segundo o detetive, ela estava exausta, doente, sem dinheiro e vivendo nas ruas. Brenda disse que estava no fim da linha. Ela já não aguentava mais viver como sem teto, dormindo sobre pontes, pedindo comida, usando nomes falsos e fugindo da própria identidade. Depois de mais de uma década tentando começar do zero, ela percebeu que nunca tinha deixado o passado para trás, apenas se escondido dele. Ela contou à polícia, abre aspas, "eu simplesmente não podia mais viver daquele jeito", fecha aspas. Ao se apresentar, Brenda não tinha planos de reencontrar a família. Ela queria apenas ser identificada e resolver pendências legais, inclusive um mandado de prisão antigo na Flórida, por violar a liberdade condicional em um caso de fraude menor. Assim, o reaparecimento não foi por arrependimento familiar, mas por exaustão e rendição, ao ponto de que uma fuga que já não fazia sentido. Para Lee, foi como se o chão abrisse novamente. Ele já tinha enterrado a dor, reconstruído a vida, criado os filhos, agora tudo voltava, não como um alívio, mas como uma confusão. A imprensa cercou a casa, repórteres, câmeras, microfones, mas dentro da casa não houve reencontro, nenhum abraço, nenhuma visita. Morgan, a filha, recusou-se a falar com a mãe. Mais tarde, ela fez uma declaração. Abre aspas. "Ela era a minha melhor amiga.
Eu nunca pensei que ela faria isso comigo e com meu irmão. Eu queria que ela nunca tivesse voltado. Fecha aspas. Lee Jr. permaneceu em silêncio. Os dois já eram adultos, a vida deles já tinha sido construída em cima da ausência, né, da mãe. E agora, com a volta dela, todas as feridas se abriram outra vez. Enquanto isso, o mundo judiciário, né, jurídico, quer dizer, tentava entender o que fazer com uma mulher declarada morta, né, mas viva. Havia uma apólice de seguro paga em 2009, $100 mil usado para criar os filhos. O valor precisaria ser analisado, mas ninguém falava em dinheiro, falava de moral, de perdão, de vergonha. Lee declarou que não fez nada de errado. Ele disse que usou o dinheiro para criar os filhos, mas que agora todo mundo voltou a olhar para ele como se ele tivesse feito algo errado, né? Como se ele tivesse escondido alguma coisa. Enquanto Brenda foi presa por um mandado antigo, uma infração menor relacionada a documentos falsos, cumpriu alguns dias, colaborou com a polícia e depois desapareceu da mídia tão rápido quanto havia reaparecido. Nenhum reencontro familiar aconteceu. Pessoal, que loucura é esse caso, né? Deixe seu comentário para eu saber o que vocês acharam. Uma atualização é que hoje em dia ninguém sabe ao certo onde a Brenda Heinz vive. Após cumprir sua pena, né, e ser liberada, ela escolheu o anonimato. Lee e os filhos seguiram em frente, cada um, né, com a sua carreira e a sua maneira de viver. Morgan se formou, Lee também buscou estabilidade na vida. O pai continua em Leeds, cercado por memórias de uma mulher que o mundo, né, julgou, perdeu e por um breve instante recuperou. Obrigada por ouvir o Ouvidos do Crime. Hoje falamos sobre mais um caso real e também falamos sobre escolhas, dor e sobrevivência. Se essa história te tocou, siga o podcast, compartilhe e curta a gente no Spotify, no YouTube. E lembre-se, ninguém desaparece completamente. Apenas se apaga, pouco a pouco, da vida dos outros. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!